Bom dia. Vamos começar a distribuição de processos para ser relatados no Conselho Regulador da GR. Vamos fazer o sorteio de 112 processos. A bolinha 1 vai ficar com o conselheiro Danilo, a 2 com o Felício, a 3 com José de Paula, a 4 com a conselheira Ana Carolina e a 5 com o José Duarte. Processo número 1, 2011, final 1129, interessado Coraci Tur. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 1415, interessado Viação Novo Horizonte. 2, conselheiro Felício. Processo 2011, final 2179, interessado LC dos Santos Silva Turismo. 1, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 2644, interessado LC dos Santos Silva Turismo. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 2180, interessado LC dos Santos Silva Turismo. 3, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 2699, interessado Fábio Carvalho dos Santos Silva Turismo. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 1263, interessado Planalto Transportes Turismo. 2, conselheiro Felício. Processo 2011, final 3355, interessado Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Limitado. 3, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 8126, interessado Top Tour Transporte e Turismo. 1, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 2422, interessado São Luís Turismo Limitado. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 2638, interessado Borges e Bela Limitado. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 2606, interessado Chaban Service, Agência de Viagens Turismo Limitado. 2, conselheiro Felício. Processo 2011, final 1123, interessado Viação Novo Horizonte. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2010, final 4604, interessado Expresso Mais Limitado. 1, conselheiro Danilo. Processo 2010, final 6593, interessado Empresa Gotijo de Transportes Limitado. 3, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 3549, interessado Viação Anapolina Limitado. 2, conselheiro Felício. Processo 2011, final 2634, interessado Viação Novo Horizonte. 1, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 2413, interessado JL de Sales Turismo. 3, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final
0538, interessado LC dos Santos Silva Turismo. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 1269, interessado Atermiza Alexandre de Araújo. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 2710, interessado Fábio Carvalho dos Santos Silva Turismo. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 2604, interessado Chaban Serviço Agências de Viagem Turismo Limitado. 3, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 0795, interessado Marcelo Araújo Rodrigues. 2, conselheiro Felício. Processo 2011, final 2646, interessado Fábio Carvalho dos Santos. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 0655, interessado MABL dos Santos. 1, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 1130, interessado Fábio Carvalho dos Santos Silva Turismo. 1, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 1133, interessado Eristu Transporte Turismo Limitado. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 2707, interessado Fábio Carvalho dos Santos Silva Turismo. 3, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 2802, interessado Iristur Transporte Turismo Limitado. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 2419, interessado LC dos Santos Silva Turismo. 2, conselheiro Felício. Processo 2011, final 0791, interessado Marcelo de Araújo Rodrigues. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 2618, interessado LC dos Santos Silva Turismo, microempresa. 2, conselheiro Felício. Processo 2011, final 2785, interessado Candango Transportes Turismo Limitado. 3, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 1047, interessado Giovannucci Transportes e Turismo Limitado. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 7613, interessado Adesul Transportadora Turística Limitado. 1, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 2082, interessado Viação Novo Horizonte Limitado. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 3196, interessado Expresso Santa Marta. 2, conselheiro Felício. Processo 2011, final 2424, interessado São Luís Limitado. 3, conselheiro José de Paula.
Processo 2011, final 0440, interessado Serra Azul, Agência de Viagem, Turismo e Transportes. 5, José Duarte. Processo 2011, final 0365, interessado Marcelo de Araújo Rodrigues. 1, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 0441, interessado Viação Normandie do Triângulo Limitado. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 2620, interessado LC dos Santos Silva Turismo Microempresa. 2, conselheiro Felício. Processo 2011, final 2636, interessado Chaban Serviços de Viagem e Turismo Limitado. 3, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 1346, interessado MABL dos Santos. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 1347, interessado Terra Sol Transporte e Turismo Limitado. 1, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 1832, interessado Terra Sol Transporte e Turismo Limitado. 2, conselheiro Felício. Processo 2011, final 4375, interessado Barra Tour Transporte e Turismo. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011-0364, interessado Fábio Carvalho dos Santos Silva e Turismo. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 2812, interessado Expresso Confiança Limitado Microempresa. 3, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 6554, interessado Freeway Transporte e Turismo e Fretamento. 1, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 2425, interessado São Luís Turismo Limitado. 1, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 348, interessado MABL dos Santos Limitada. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 2612, interessado LC dos Santos Silva Turismo. 3, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 0541, interessado Fábio Carvalho dos Santos Silva Turismo. 2, conselheiro Felício. Processo 2011, final 0136, interessado Fábio Carvalho dos Santos Silva Turismo. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 1046, interessados Giovanucci Transportes e Turismo Limitado. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 1139, interessado Marcelo de Araújo Rodrigues. 2, conselheiro Felício. Processo 2011, final 1127, interessado
Santos Tour, Agência Turismo Limitado. 3, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 1127. Perdão, 2011, final 0936, interessado Viação Nossa Senhora de Mandianeira. 1, conselheiro Danilo. Processo 2010, final 4706, interessado Autoviação Goianésia Limitado. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 1637, interessado MM Coutinho de Viagens e Turismo Limitado. 1, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 3222, interessado William Monteiro de Rezende. 2, conselheiro Felício. Processo 2008, final 5479, interessado VPL Turismo Limitado. 3, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 2643, interessado Vale Locadora de Veículos Limitado. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 1643, interessado Terra e Sol Transporte Limitado. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, 5572, interessado Viação Araguarina. 1, conselheiro Danilo. Processo 2010, final 6558, interessado Viação Araguarina. 3, conselheiro José de Paula. Processo 2010, final 5730, interessado Viação Araguarina. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2010, final 7124, interessado Viação Araguarina. 2, conselheiro Felício. Processo 2011, final 2084, interessado Viação Novo Horizonte. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 0661, interessado Fábio Carvalho dos Santos Silva e Turismo. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 2708, interessado Fábio Carvalho dos Santos Silva e Turismo. 1, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 2820, interessado Rápido Luxo Campinas. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2010, final 6469, interessado Maicon Silva de Souza. 2, conselheiro Felício. Processo 2010, final 6634, interessado Empresa Cotijo de Transportes Limitado. 3, conselheiro José de Paula. Processo 2010, final 7107, interessado Empresa Cotijo de Transportes. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2010, final 6457, interessado Empresa Cotijo de Transportes. 3, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 2418, interessado Terra e Sol Transporte e Turismo. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 2824, interessado Turismo ABC Limitado. 1, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 2415, JL Sales Turismo. 2, conselheiro Felício.
Processo 2011, final 2822, interessado, Viação Caprioli Limitado. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 1834, interessado, Viação Novo Horizonte. 1, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 2626, interessado, Viação Novo Horizonte. 2, conselheiro Felício. Processo 2011, final 4239, interessado, Empresa Santa Marta. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 2414, interessado, LC do Santos Silva Turismo. 3, conselheiro José de Paulo. Processo 2011, final 2417, interessado, Terra e Sol Transporte e Turismo. 1, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 1266, interessado, Coraci Turismo Transporte Rodoviário Limitado. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 2818, interessado, Sossai Turismo Limitado. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 6847, interessado, Expresso São Luís Limitado. 3, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 1267, interessados, Zanchetur Agências de Viagem e Turismo Limitado. 2, conselheiro Felício. Processo 2011, final 0540, interessados, JL de Sales Turismo Microempresa. 1, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 3553, interessado, Transbrasil Transporte Coletivo Brasil Limitado. 5, conselheiro José Duarte. Ficando craque nesses nomes. Processo 2011, final 2829, interessado, WL Transportes Locadora de Veículos Limitado Microempresa. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 2617, interessado, LC do Santos Silva. 3, conselheiro José de Paulo. Processo 2010, final 7114, interessado, Expresso São Luís Limitado. 2, conselheiro Felício. Processo 2011, final 2787, interessado, Visual Viagens e Turismo Limitado. 1, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 1146, interessado, Iris Tour Transportes e Turismo Limitado. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 2789, interessado, Advance Transtour Transportadora Turística Limitado. 3, José de Paula. Processo 2011, final 4324, interessado, Fábio Carvalho dos Santos Silva Turismo. 2, conselheiro Felício. Processo 2011, final 1113, interessado, Itatur Transportes de Passageiros Limitado. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 0543, interessado, Fábio Carvalho dos Santos Silva Turismo. 3, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 2639, interessado, Vale Locadora de Veículos. 4, conselheira Ana Carolina.
Processo 2011, final 3768, interessado Borges e Bela Limitado. 1, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 2798, interessado Pevidor Turismo Limitado. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 2420, interessado Top Tour Transporte e Turismo Limitado. 2, conselheiro Felício. Processo 2011, final 2178, interessado Machado da Silva Gomes Limitado. 4, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 2796, interessado Pevidor Turismo Limitado. 3, conselheiro José Duarte. Ah, é. 3, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 0085, interessado Fábio Carvalho dos Santos Silva e Turismo. 5, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 2416, interessado Top Tour Transporte e Turismo Limitado. 1, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 2421, interessado Transleles Transportes e Turismo. 2, conselheiro Felício. Processo 2011, final 2645, interessado LC dos Santos Silva. 3, conselheiro José de Paula. E, por fim, processo 2011, 3550, interessado Viação Anapolina. 1, conselheiro Danilo. Obrigada, está encerrado.